Olá, aqui é a professora Sônia Dias e hoje nós vamos fazer uma oração especial. É uma oração depois de alguns estudos, algumas informações que eu obtive em relação ao motivo pelo qual muitas das vezes nós temos experiências de pesadelo, coisas que a gente percebe mesmo que é o mal perseguindo ou nos atacando de alguma forma. Então, em uma busca, eu observei que realmente Deus às vezes permite algumas coisas acontecerem para no nosso aprendizado. Então, vamos partir da seguinte pergunta: é verdade que, de acordo com a Bíblia Sagrada, o propósito de Deus, de acordo com o propósito de Deus, o próprio Deus autoriza que os espíritos maus atuem nas nossas vidas? E a resposta é sim, meus queridos. É verdade que, de acordo com a Bíblia Sagrada, nada acontece sem a permissão de Deus, inclusive a atuação limitada de espíritos maus. Olha só que interessante. Eles não têm o acesso total. Eles não podem fazer o que eles querem, eles podem fazer o que Deus permite. Mas é muito importante entender como e por que isso acontece, porque a Escritura mostra o seguinte: Deus não é o autor do mal, mas permite certas ações malignas com limites e propósitos específicos, sempre visando correção, prova, fortalecimento da fé ou cumprimento da sua justiça. Bom, então vamos ver alguns pontos. Eu separei alguns pontos aqui. Primeiro ponto, primeira vamos chamar isso de primeiro item. Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o mundo espiritual. Então, eu tô falando, não estou falando de entidades, eu estou falando de Deus com D maiúsculo, Deus do cristão, Deus altíssimo, né? Então, esse Deus, ele é soberano sobre tudo, esse que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou as estrelas, criou o dia, criou a noite, criou a natureza, nos criou. Desse Deus que eu estou falando. A Bíblia declara: o Senhor fez tudo para um propósito, até o ímpio para o dia do mal. Olha só, está em Provérbios 16:4. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Então, Deus, ele nos domina, ele tem total controle sobre nós. Está em Daniel 4:32. Isso significa que Deus está no controle absoluto e nenhum espírito maligno pode agir sem limites impostos por Deus. Segundo item, o mal não vem de Deus, mas nada acontece fora de sua permissão. Olha só, isso está onde? Ó? Tiago 1, versículo 13. Lá está assim: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, assim, Deus não é mal. Deus decide fazer mal conosco. Não é nesse sentido. Ou seja, Deus não pratica o mal, mas como juiz e soberano, ele pode permitir que forças espirituais atuem por certos motivos, e motivos sempre justos. Olha só, isso nos coloca em uma saia justa, né? Então, eu fazendo o estudo, quando eu me deparei com isso daqui, eu realmente fiquei bem reflexiva e falei: meu Deus, por motivos sempre justos. Então, assim, ele sempre está nos corrigindo, né? Quando acontece algumas coisas que a gente percebe a atuação do mal. E eu quero sim que Deus me corrija, mas eu quero também a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que não é nada agradável, né? Os espíritos malignos. Item 3. Exemplos bíblicos de atuação maligna por permissão de Deus. Bom, então nós temos aí o caso de Jó. Este é o exemplo mais claro e bem conhecido, né? O Satanás só pode tocar nos bens de Jó, só pôde tocar depois que Deus permitiu. Está em Jó 1:12. Depois só pôde tocar no corpo de Jó com nova permissão. Então, Jó capítulo 2, versículo 6. Misericórdia.
E Deus colocou limites. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, Jó 2:6. Então, gente, espíritos maus atuaram, mas apenas com limite e permissão de Deus. Então, outra possibilidade, o espírito maligno permitido para Saul, no caso, é outro exemplo, né, que aconteceu. Então, com Saul, eu até fiz um vídeo sobre isso daí, né, em relação a Saul. A Bíblia diz: um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou de Saul. 1 Samuel 16:14. Isso não significa que Deus enviou maldade, mas que Deus retirou sua proteção. Olha só, então, a maioria das vezes acontece isso daí, ó. Nós perdemos a proteção porque nós pecamos, né? Fazemos algo que desagrada a Deus e aquilo nós perdemos a proteção naquele ponto, né? Naquele ponto que eu digo assim, naquela questão da vida. Deus vai usar aquele momento para você aprender pela dor, né? E Deus permitiu que o espírito atormentador atuasse como juízo pela rebeldia de Saul. Que horrível, né, gente? Que Deus nos livre desse mal, tenha misericórdia de nossas vidas. E que quando acontece, né, que a gente se corrija. Eu tenho me corrigido muito, graças a Deus, e Deus tem realmente me ajudado. Bom, outro exemplo é o espírito da mentira nos profetas de Acabe. Em 1 Reis 22, lá no versículo 19 ao 23, Deus permite que um espírito da mentira opere como juízo contra Acabe. Ali está assim: tu o induzirás, vai e faze assim. Então, aqui é um exemplo aí que Deus permitiu que Acabe fosse regido aí por um profeta mentiroso, né? Porque qual o motivo? Acabe rejeitou repetidamente a verdade. Então, se você rejeita a verdade, aí a mentira entra como verdade, né? Outro exemplo é quando Paulo ele diz o espinho da carne. Paulo declara: foi-me posto um espírito da carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. Então ele tem uma experiência, né? E Deus mostra o que tem guardado para ele no céu. E aí, para que ele não ficasse orgulhoso, né? Convencido, acontece isso com Paulo. Bom, assim foi a interpretação do Paulo, e eu creio que foi isso mesmo, porque todas as coisas que nos acontecem, Deus nos revela de alguma maneira, né? O que ele quer trazer para nós de mensagem, né? Mas foi Deus quem permitiu para manter Paulo humilde. E aí vem a pergunta: por que Deus permite a atuação de espíritos malignos? A Bíblia mostra alguns motivos. O primeiro motivo, disciplina, como com Saul, para corrigir caminhos rebeldes. 2. Provação da fé, como com Jó, não para destruir, mas para elevar e refinar. Meu Deus, que misericórdia, porque Jó sofreu, hein? Né? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, porque não é fácil, né, passar por uma prova. Impedir orgulho, como com Paulo. Cumprir juízo, como aconteceu com Acabe, né? Então, e expor o que está escondido no coração, para saber se você realmente tem fé, se você também, né? Eu creio que comigo esse último exemplo aqui também é expor o que está escondido no coração, mas também a aprovação, né? E também a disciplina. Eu acho que no meu caso, as coisas que eu vivi, esse primeiro exemplo: disciplina, provação e também para saber o que estava no meu coração. Porque segundo o que eu tenho estudado, gente, quem souber mais aí pode deixar nos comentários, Deus, ele nos permite
algumas coisas, porque Deus conhece nosso coração, mas existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, tanto de pessoas carnais quanto dos anjos, anjos do bem, anjos do mal. Eles não conhecem nosso coração. E aí eles querem nos provar, né? Porque existem bênçãos que ficam presas, e nós não conseguimos acessar, e nós precisamos ser provados para que essas bênçãos cheguem até nós, porque existe o acusador, né? Então eu creio que é por aí, mais ou menos, que às vezes acontece coisas conosco, como se nós não fôssemos merecedores. Mas se tem essa bênção preparada para você, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que você está preparado sim. Se tiver que alinhar-se a Deus, Deus vai te mostrar. E o inimigo muitas das vezes é um mentiroso acusador, né? Então nós temos que cuidar também nossas emoções, que às vezes fica acusando coisas que Deus já nos provou, Deus já nos orientou, né? E fica nos acusando. Mas eu creio que nosso Deus é de misericórdia, que eu tenho pedido a Deus é misericórdia dele. Mas o cristão fiel tem proteção e autoridade. Essa é uma coisa interessante que nós não podemos deixar de exercer nossa autoridade. A Bíblia nos promete isso. Então, se é uma promessa de Deus, nós temos que nos agarrar a ela. Porque senão nós vamos ficar muito vulneráveis nesse mundo, né? Porque quem somos nós para entender o mundo espiritual se não for pela presença de Deus? Se não for pela fé que nós temos na Bíblia? Porque nós ficamos assim totalmente vulneráveis, né? Porque o mundo espiritual existe, é igual ao Wi-Fi, né? Existe o sinal de Wi-Fi, mas nós não vemos ele, né? Então, gente, não tem como você ficar lutando com o invisível se você não tiver um Deus que te protege, que te cobre. Por isso nós temos que seguir bem regularmente o que diz a Bíblia, o que é exigido do cristão, né? Para evitar que nós sofremos ataques desnecessários, porque quando a gente segue a palavra de Deus, ele nos cuida, nos orienta, nos protege, livra-nos do mal, né? Bom, então, quais são as promessas de Deus em relação à nossa proteção, à nossa autoridade e proteção? Em 1 João 5,18 diz assim: o maligno não lhe toca. Então, o inimigo é uma regra espiritual, uma lei espiritual, é uma promessa de Deus para nós. O inimigo não pode nos tocar, não pode nos tocar, porque nós somos cristãos salvos. Está em João, que é Novo Testamento. Outro aqui, em 1 João 4,4: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Deus está dentro de nós, é o Espírito Santo. Ele é maior do que o que está no mundo. Então, tome posse aí já, irmão, destas afirmações que nós estamos fazendo aqui. Eis que vos dou a autoridade sobre toda a força do inimigo. Então, Deus nos dá autoridade. Então, quando nós vamos repreender o mal, nós podemos falar isso daqui com veemência. Que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Se está na Bíblia, é porque é direito nosso, nós tomamos posse dessa promessa, nós declaramos em voz alta isso, e o inimigo tem que sair, em nome de Jesus. Então, aqui, ó, eis que vos dou autoridade sobre toda a força do inimigo, em Lucas 10:19, né? E o cristão pode enfrentar ataques, mas não vive dominado por espíritos maus. Então, pode acontecer, mas isso não vai ser uma regra, né? Tem um fim. Quando os espíritos malignos conseguem atuar? Quando que eles atuam? A Bíblia aponta algumas portas espirituais. Pecado contínuo não arrependido. Então, se você peca sempre a mesma coisa, não deis lugar ao diabo. Então, está em Efésios 4:27. Meus irmãos, vamos nos corrigir, olhar se tem algum pecado contínuo, né? Para que não haja acusação em relação a isso. Rebeldia à palavra, caso de Saul e Acabe. Idolatria ou práticas ocultistas. Então, Deuteronômio 18, do versículo 10 ao 12.
falta de vigilância espiritual, 1 Pedro 5 ao versículo 8. Falta de vigilância espiritual é porque assim, se você sente a presença do mal, você tem que mandar ele embora, para que ele não fique se acomodando ali. Já manda embora em nome de Jesus. Eu te repreendo agora em nome de Jesus, né? E tem que mandar. Eu já te vi, vai embora em nome de Jesus. E aqui é quinto, permissão divina para prova ou crescimento espiritual, como com Jó e Paulo, né? Que foi para provar que eles pudessem crescer. Eu creio também que Deus nos ajuda a crescer espiritualmente com toda a experiência, né? Porque senão, gente, se você ficar só sendo atacado e aquilo não te servir para nada, que graça que tem a vida. Porque a pior coisa é você lidar com coisas do mal, né? Você quer viver experiências com Deus. Se você só vive com experiência do mal, a vida não tem graça. Por que você vai querer viver se você fica sempre atormentado? O tormento não vem de Deus, meu irmão. Então, eu declaro que na tua vida você vai ser feliz, você vai tomar posse de todas as bênçãos do Senhor na tua vida. O inimigo não vai te tocar, o inimigo não tem direito sobre a sua vida. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, vai viver todas as bênçãos do Senhor. Vida longa para você, meu irmão, em nome de Jesus. Bom, então, para a gente concluir essa palavra, que é de acordo com a Bíblia, Deus não é o autor do mal. Isso tem que ficar claro. Deus não pratica o mal. Os espíritos maus não têm liberdade autônoma, então eles atuam até certo ponto. Eles podem te apavorar, te provocar, porque eles querem matar, roubar e destruir, mas eles, na verdade, eles sabem até onde eles podem ir. Você que não sabe, mas a hora de te atacar, ele vai te provocar. Deus permite a atuação deles apenas em situações específicas e com propósitos justos. Quando Deus quer que você cresça, né? O cristão fiel vive em autoridade e proteção, então você tem que exercer sua autoridade. E aí a questão, né? Aí a questão, quando você tem autoridade e o espírito não está obedecendo, aí você tem que ir naqueles pontos lá que nós falamos. O que é que eu preciso me alinhar com Deus? Eu tenho algo para me alinhar? Então, quando ele não obedece, é alguma coisa nesse sentido. Se você já se alinhou, aí você tem que expulsar, ele tem que sair, né? E Deus, ele vai te ajudar para que isso pare de acontecer, se estiver acontecendo com você. Bom, então, gente, é esse nosso estudo. Vamos fazer uma oração para Deus fechar os portais do maligno, né? Crendo, gente, crendo na misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é fiel, e tudo que nós pedirmos, Ele pode nos dar, né? Nós sabemos disso. Vamos então orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua santa presença com reverência e temor e confiança, Pai. Declaramos que Tu és o Deus que guarda, protege, restaura e encerra ciclos de opressão espiritual. Tu és o Deus que fecha portas que ninguém pode abrir e abre portas que ninguém pode fechar, de acordo com Apocalipse 3:7. Pai Santo, Pai Poderoso, diante de Ti apresentamos nossa vida, nossa casa, nossa família e todo o território que o Senhor nos confiou. Viemos reconhecer que seguimos as Tuas orientações, buscamos a Tua disciplina, corrigimos o que era necessário e nos colocamos debaixo da Tua palavra, porque a quem o Senhor ama, Ele disciplina, de acordo com Hebreus 12:6. E agora, Pai, como filhos obedientes, Pai, clamamos pela Tua intervenção soberana. Deus vive e verdadeiro, em nome de Jesus, pedimos. Clamamos, fecha os portais do maligno que foram abertos contra nós. Portais de acusação, portais de opressão, portais de confusão, portais de injustiça, portais de
levantados pela língua mentirosa, portais de inveja, de ataques espirituais, de obras ocultas, de perturbação emocional ou mental, que todos eles sejam fechados agora. Pai, esse é um clamor, Senhor, pelo teu poder e pela tua autoridade, Deus. Senhor, onde houver brechas, cobre com teu sangue, Jesus. Onde houver rachaduras, sela com o teu espírito, Pai. Onde houver janelas, por onde o inimigo tentou entrar, coloca a tua mão e fecha-as totalmente. Declaramos que todo acesso do mal é bloqueado, interditado e selado pelo Espírito Santo. Porque está escrito, não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. E nós, Senhor, tomamos essa palavra para nós, resistimos, obedecemos e nos submetemos ao teu governo. Agora pedimos que tu completes o que começaste. Fecha cada portal que o inimigo tentou usar para nos atingir. Em nome de Jesus. Cancelamos toda a autorização espiritual do mal, destruímos toda estratégia demoníaca, anulamos toda obra contrária, quebramos toda seta, fechamos toda porta que o inimigo desejou abrir e pedimos que o Senhor levante muros de fogo ao nosso redor, como prometeste em Zacarias 2:5. Eu serei para ela um muro de fogo em redor e a glória do meio dela. Pai, sela nossa casa, sela nossas finanças, sela nossa saúde, sela o nosso descanso, sela nossa mente, sela os nossos filhos, sela nosso caminho de entrada e saída, sela toda a influência, toda a conversa, toda a pessoa ao nosso redor, que somente aquilo que vem do Senhor tem acesso a nós. Deus poderoso. Se havia portais abertos por ignorância, fecha-os. Se havia portais abertos por ataques malignos, fecha-os. Se havia portais abertos por brechas emocionais, fecha-os. Se havia portais abertos por levantes contra nosso nome ou nossa família, fecha-os. E sela tudo com o teu selo, o selo do Espírito Santo, de acordo com Efésios 1:13. Pai amado, agora que obedecemos, corrigimos e seguimos tua disciplina, pedimos que todo ciclo de opressão seja encerrado, que toda tormenta espiritual cesse, que toda atuação demoníaca seja interrompida, que todos os caminhos do inimigo sejam bloqueados e que sobre nós venha um novo tempo de paz, descanso, alegria e direção. Pai, dai-nos alegria e direção, Pai. Que a luz do teu rosto brilhe novamente sobre nossa casa. E que a tua presença seja o portal permanente, o único que se abre sobre nós. Declaramos pela fé portais malignos fechados, ataques anulados, acesso do inimigo bloqueado, a presença de Deus fortalecida, a proteção divina estabelecida. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, fortalecidos em Ti e revestidos de toda a Tua armadura, declaramos que somos guardados pelo Teu poder, de acordo com 1 Pedro 1:5. Que nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa tenda, de acordo com Salmo 91:10, porque o Senhor é quem nos defende. Nós oramos, Pai. Cremos e declaramos e recebemos em nome poderoso e definitivo de Jesus Cristo, aquele que triunfou sobre os principados e potestades. Em nome de Jesus Cristo, poderoso. Amém. Amém, irmãos. Que oração abençoada. Receba aí, tome posse, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.